Queridos irmãos, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, quinta-feira, dia 4 de março, e queremos agradecer a todos vocês que estão conosco e assim permaneça conosco e ajuda este canal da comunidade católica brasileira aqui de Worcester, nos Estados Unidos, a se expandir, assim levando a todos os nossos irmãos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, hoje nós temos uma imagem muito simples, mas com cores fortes que nos coloca perante os fatos de que nessa vida que decidiremos o nosso destino eterno. Temos o colorido da vida e também temos a cor negra ou a cor preta da morte. Assim, nós não temos outra possibilidade de escolha. Ou escolhemos viver em Cristo ou morrer de acordo com as questões humanas. Aqueles que nessa vida põem a sua confiança nos seres humanos, nos meios humanos, nas coisas materiais e, sobretudo, aqueles que se afastam de Jesus Cristo e organizam sua própria existência independente de estar com Deus, ele é maldito, assim que nos diz as leituras de hoje. O apego a uma felicidade falsa, egoísta, leva o ser humano à cegueira profunda que não permite ver para além do próprio umbigo, do imediato, do material, da lógica humana, das coisas científicas e nada das coisas divinas, e não permite ver a Deus. Eles fecham seu coração ao Espírito Santo e nem a loucura da nossa atual condição conseguimos permitir ver a necessidade que se encontra nos pobres que bate à nossa porta a pedir algum abrigo. E aqueles que se confiam em Cristo, que confiam no nosso Senhor, e eles reconhecem a sua condição de criatura. Eles sabem da necessidade de depender e de ser amado de Deus, amado por Deus. Diz nas nossas leituras que ele é bendito, porque leva o seu coração, porque leva no seu coração a semente da eterna eternidade. Que ela se floresce uma felicidade de paz, uma paz eterna, uma paz viva. Por outro lado, a verdadeira confiança se encontra em Deus. Ela é sempre acompanhada pela solidariedade para com nossos irmãos, com os mais necessitados. Jesus, ele nos ensina tudo isto, do modo que ele viveu aqui na terra. Não do modo abstrato, mas com a imagem expressiva da árvore plantada no deserto e junto a um rio, como, vamos dizer, como o pobre Lázaro. Queridos amados, hoje, nessa nossa quinta-feira, sempre lembramos do Santíssimo e sempre lembramos de adorar ao nosso Senhor no Santíssimo e esse coração de Jesus. E assim possamos então rezar hoje a ladainha de São João Eudes, que ele fala ao coração de Jesus Cristo. E assim, se nós possamos então colocarmos nossos corações ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudamos o coração amadíssimo de Jesus e de Maria. Adorávamos, a do vós glorificávos, vos damos graças. Amamo-vos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Oferecemos-vos os nossos corações. Recebei, ó Pai, tomai posse totalmente de nossos corações. Coração divino
de Jesus Cristo, tende piedade de nós. Coração amante e manso de Jesus Cristo, coração humilde e misericordioso de Jesus, coração eterno do Pai, princípio dos santos, corações fiel à divina vontade, coração de Jesus, coração da Virgem Maria, coração ferido pela lança, coração sacerdotal, fortaleza dos fracos, refúgio dos pecadores, Cordeiro incendiado no amor pelos homens, alegria e esperança de nossos corações, coração amado de nossos corações, vida e norma de nossos corações, tende piedade de nós. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. Da soberba e da vida, livrai-nos, Senhor. Da cegueira do coração, da resistência da graça, por teu amor infinito ao Pai Celestial, por teu amor a Maria, Virgem e Mãe, por teu amor a todos os homens, por tua eterna alegria, livrai-nos, Senhor. Oremos. Ó Pai, pela vossa misericórdia, como São João Eudes anunciou as insondáveis riquezas de Cristo, concedei-nos, por intercessão de São Eudes, crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor, como os cardos no deserto. Ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca da umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 1. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele fez vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersa pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muitas nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós, por mais que ainda que alguém desejasse. Não poderia passar daqui para junto de vós e nem daí poderia atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, seguimos nossa caminhada nesse período quaresmal, confiando na graça de Deus que nos acompanha nesse dia a dia, nesse caminhar que nos leva até o Calvário, esse caminhar que nos leva, enfim, até a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos continuar fazendo esse caminho em espírito de oração, em espírito de busca do Senhor, em espírito de busca de uma vida nova, de conversão. E é esse o motivo que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão de hoje. A necessidade da conversão, a necessidade de nós olharmos para a nossa vida e analisarmos como nós estamos vivendo a nossa vida em relação aos apegos no mundo material. E para isso nós podemos muito bem tomar o Evangelho de hoje e perceber que existe em cada um de nós a tendência de nós sermos um ou outro dos 2 personagens principais que a parábola de hoje que nós escutamos no Evangelho nos conta. Em nós pode existir essa tendência em ser o homem rico, ou pode existir em nós essa tendência ao ser o pobre Lázaro. E diante e dependendo de qual for a atitude, de qual personagem que nós mais estamos nos assemelhando, nós precisamos aí esforçar-nos para viver um caminho, uma mudança de vida. No final da parábola,
nós vemos aí o rico insistindo com o pai Abraão para que ele mandasse alguém até aos seus familiares para que eles se convertessem. Né? Aí, somente depois, né, de constatada a sua perdição, que o homem rico viu o quanto ele precisaria ter mudado de vida enquanto ele podia, para poder desfrutar da eternidade junto de Deus, para poder salvar-se, para poder ser salvo e habitar junto de Deus. E aí então fica esse ensinamento para nós, o ensinamento de nós olharmos para a nossa vida, enquanto nós ainda temos a graça de viver, para poder nos corrigir daquilo que precisa ser corrigido na nossa vida. Né? Porque essa é uma grande mensagem para que nós comecemos a conversão na nossa vida. Ela somente pode acontecer enquanto nós estamos vivos. É nesse tempo que Deus nos dá, nessa graça de viver, é que nós podemos aceitar a Deus em nossa vida ou rejeitar a Deus em nossa vida. Isso é muito importante. E aí nós vemos, mais uma vez eu digo, né, a imagem do homem rico, né, esse homem que vivia, né, desfrutando os bens da vida, os prazeres da vida, as riquezas da vida. E isso aí era o centro da sua vida. Não havia espaço para as coisas de Deus na sua vida. Né? Toda a sua vida girava em torno dos bens materiais, de tal maneira que ele se tornou insensível àquilo que era mais importante, que eram os valores espirituais, que era a dependência de Deus. Ele chegou num ponto de ser totalmente e unicamente dependente das coisas materiais. Para ele, tudo aquilo que ele precisava, o dinheiro comprava. Ele não tinha dependência de ninguém e de mais nada. Tanto é que aí vivia um pobre à sua porta e talvez ele nem notava esse pobre, porque ele se bastava a si mesmo. A riqueza que ele desfrutava o completava, o enchia. Ele não sentia falta de nada. E aí também nós temos a imagem, né, do pobre, do Lázaro, sentado aí à porta do rico, mendigando, comendo das migalhas que lhe sobrava. Nessa situação de pobreza, situação de falta, né, nós vemos essa penúria que o Lázaro vivia. E por consequência de não ter os bens materiais, de não ter o mínimo para a sua sobrevivência, ele tinha sede. Ele tinha sede e fome de algo maior. A sua vida, o seu coração estava aberto para receber. E aí nós vemos que o tema principal, então, dessa parábola não é somente, né, dizer sobre riqueza e pobreza, mas é dizer que a riqueza ela pode nos fechar para os bens espirituais, que é a primeira coisa que a gente precisa buscar na nossa vida. A própria palavra de Deus nos diz: buscai a Deus em primeiro lugar, e tudo o mais vos será acrescentado. Aí nós vemos a prioridade que as coisas de Deus, que os bens espirituais devem ter na nossa vida. As coisas materiais precisam sempre vir em segundo lugar. Sempre quem deve ocupar o centro do nosso coração, da nossa vida, das nossas preocupações, é o Senhor e as coisas do Senhor. É a nossa vida de oração, é a nossa vida de proximidade com Deus. Mas nós vemos aí, então, que essa riqueza que é condenável,
é a riqueza que nos fecha para Deus, que nos fecha para os bens materiais. Isso quer dizer que a riqueza honesta não é má e nem é condenável. Da mesma forma também que a pobreza, ela não é garantia de salvação, né? Tanto uma quanto a outra pode facilitar ou dificultar a nossa abertura para Deus, a nossa procura de Deus. Jesus, ele chama os pobres, os que têm fome e sede, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que choram. Jesus os chama de bem-aventurados, não por causa da pobreza como tal, mas por causa da atitude de abertura dessas pessoas pobres, da atitude de quem espera receber algo de Deus, de quem se abre na sua pequenez, na sua miséria, para receber de Deus tudo aquilo que ele precisa. O Deus que é providente, que nunca nos deixa faltar nada. Quantas vezes, né, quando nós precisamos de algo, nós vamos ao encontro do Senhor e abrimos o nosso coração para Deus, dizendo: Senhor, eu estou precisando disso na minha vida. Minha família está precisando disso. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então aí nós vemos que a pobreza, a falta, ela nos abre para Deus. Mas muitas vezes aqueles que têm muito, eles não têm necessidade de pedir nada. Então, dependendo de como nós estamos, nós podemos nos fechar para Deus ou nos abrir para Deus. Então, nesse sentido, né, o rico aí da nossa parábola, ele morreu sem fome física nem espiritual. Nada mais ele tinha que esperar na outra vida, porque ele já estava satisfeito em vida. Né? Ele já estava vivendo todo o bem que ele podia viver. Então ele não esperava mais nada. Então ele morreu sem esperar nada. Lázaro, pelo contrário, ele teve fome física, ele teve doenças, ele tinha fome de uma realidade melhor do que a vida que ele estava levando. Ele tinha fome, ele tinha necessidade de ser saciado no seu corpo e na sua alma. Então ele morreu nessa situação, morreu aberto, esperando ser saciado, né, na vida futura, na vida eterna. Então nós podemos concluir que alguém pode ser rico e ter um coração pobre, cultivando o desapego, a humildade, a caridade. Então, para dizer novamente que o problema, o centro aqui não é a questão de ter ou não ter bens materiais, mas é a atitude que nós temos quando nós temos os bens materiais ou não temos. A atitude de quem tem o bem material e se achar suficiente, de se achar melhor do que os outros, só porque tem isso ou porque tem aquilo. E alguém também, por outro lado, pode ser pobre, mas ter um coração de rico, no sentido de ter um coração sem caridade, um coração sem humildade, mesmo na sua pobreza material, ser uma pessoa que se acha melhor do que as outras, que pisa nas outras. Então aí nós vemos também que tem algo errado na atitude. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso que nós precisamos olhar para essa parábola. Como está sendo a nossa atitude? Está sendo uma atitude desse rico, que se bastava a si mesmo e que não precisava de mais nada para a sua vida? Ou a atitude do Lázaro, desse homem pobre, que estava aberto para a eternidade, para as coisas do céu, porque sabia que ele não se bastava a si mesmo, que ele tinha necessidade do outro e principalmente necessidade da graça de Deus. Então que essa parábola ela nos ajude a rezar a nossa vida nesse sentido, a olhar para a nossa vida e nos perguntarmos:
Qual tem sido a minha atitude? Eu tenho me bastado a mim mesmo? Né? Com tudo aquilo que eu tenho na minha vida, eu tenho necessidade de buscar a Deus? Eu estou buscando a Deus no meu dia a dia, como alguém que tem fome? Porque quando nós temos fome e sede de algo material, a gente vai e busca por satisfazer aquela necessidade. Então, da mesma maneira, se nós temos fome e sede de Deus, das coisas espirituais, nós precisamos traduzir isso na nossa vida cotidiana, ir em busca do Senhor, através da oração, através de tudo da busca pelos sacramentos. Então, qual é a atitude que nós temos levado? Então, é muito importante a gente se perguntar e a gente tomar consciência disso. Porque se nós estamos sendo como esse rico da parábola, nós ainda temos a chance de mudar de vida, de colocar primeiro a nossa confiança em Deus e de viver aquilo que o Senhor nos fala. Buscai em primeiro lugar, o reino dos céus, o reino de Deus, e tudo mais nos será acrescentado. Que Deus nos abençoe.